Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa noite. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nós, hoje e sempre. Na noite de hoje nós vamos falar a respeito do Dia de Finados na visão espírita. Mas antes de começarmos a falar sobre esse assunto, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade e fazermos a nossa prece de início, rogando assim o amparo do alto para a tarefa de hoje, para o dia de hoje. Oremos. Jesus, bom e amado Mestre, nesse instante, elevamos o pensamento a Ti, rogando a vossa misericórdia e assistência. Permita, bom Mestre, que sejamos amparados pelo vosso amor, recebamos a vossa luz e a vossa paz. E assim, na certeza da Tua presença bendita e amorosa entre nós, é que pedimos a vossa permissão, o vosso amparo para a tarefa de hoje. Bom Mestre, que esta luz, que este Teu amor possa expandir-se por toda a humanidade, abençoando e protegendo todas as criaturas, principalmente aos nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual. A eles, nossos sentimentos de amor, de respeito, de gratidão, muita luz e muita paz. Bem, nós ouvimos falar a respeito do Dia de Finados. E é bem interessante porque o nome já diz finados, né? Dá a ideia de que de fim, como se terminasse, né? Mas, de acordo com a doutrina espírita, nós não morremos, ou seja, deixamos aqui apenas o corpo físico que serviu de abrigo, né, de morada para nós espírito, e quando retornamos à pátria espiritual ou ao mundo espiritual, nós deixamos esse corpo aqui que não terá utilidade. Mas continuamos a nossa jornada de aprendizado, de crescimento, de evolução no mundo espiritual. E é bem interessante porque muitas pessoas elas se preparam justamente para no dia de hoje visitar os túmulos, aí aproveitam para cuidar desses túmulos, não é? Dá uma pintadinha, né? Tem pessoas que pintam, outras colocam jarros com flores, fazem preces, acendem velas, não é? Ou seja, manifestando assim esse sentimento de amor, esse sentimento de respeito, de gratidão por esse ente querido que já retornou ao mundo espiritual ou ao céu, não é? Seja como for o entendimento, qual for o entendimento da criatura. Bem, de acordo com o Livro dos Espíritos, né? Nas questões que falam a respeito justamente da comemoração do Dia dos Mortos, nós, a partir da questão 320 da obra O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a questão 320, quando o senhor Allan Kardec ele pergunta ao Espírito da Verdade se os espíritos ficam sensibilizados por seus entes queridos comparecerem, né, justamente nesse dia de finados, né, aos cemitérios para lembrar-se, ou seja, para fazer oração, para fazer essa visitação. Então a pergunta é assim: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Aí o Espírito da Verdade responde: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade.
Se não são felizes, serve-lhes de lenitivo. Aí nós temos a pergunta 321, né, em sequência, que diz assim: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Então ele quis saber se, por exemplo, o dia de hoje, dia 2 de novembro, será que é um dia mais diferente, se é um dia mais solene, se é um dia mais especial, não é? Haja visto o número de pessoas que comparecem aos cemitérios, que estão ali presentes, né? Se é um dia diferente. Aí, continuando nessa pergunta, ele diz assim: apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E a resposta é a seguinte: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhe dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Né? Então basta, pela resposta aí do Espírito da Verdade, a gente pode comprovar o quê? Que não importa o dia, a partir do momento que nós, ao lembrarmos de um ente querido que retornou ao mundo espiritual, ou ao céu, né, ao plano celeste, não importa o nome. Então, a partir do momento que um ente querido nosso já se encontra no mundo espiritual, e ao lembrarmos dele, a gente faz uma prece de coração, né? Não vai importar o local, o que vai importar é o sentimento. Embora nós sabemos, conforme está aqui nesta obra, o Livro dos Espíritos, no dia de finado, muitos espíritos comparecem, atraídos, né, pela afeição daqueles que amaram aos cemitérios. Né? Eles vão estar lá em maior número. Mas vamos supor que a pessoa não tenha condições de ir ao cemitério por motivo de trabalho, por motivo de doença, ou por estar num outro local. Então, nem por isso, né, o seu ente querido vai deixar de receber as suas vibrações, porque em qualquer local que ela se encontre, a pessoa pode muito bem fazer um pensamento positivo, ou seja, emitir pensamentos de amor, pensamentos de paz, pensamentos de luz, que o ente querido que se encontra na espiritualidade, no mundo espiritual, ele vai receber essa vibração amorosa. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, né? Porque de repente a criatura não pode ir ao cemitério, né? Aqueles que visitam os cemitérios, e podem ficar preocupados porque não conseguiram chegar até o cemitério. Não conseguiram estar junto ali daquele túmulo, né? Se aproximar daquele túmulo, e isso gerar uma preocupação. Mas, onde quer que se encontre, pode perfeitamente elevar o pensamento a Deus, né? Ou a Jesus, ou algum benfeitor espiritual, e pedir um amparo para aquele seu ente querido. Nós nos ligamos pelo pensamento. Os espíritos são atraídos pelo pensamento. Então, se nós emitimos um pensamento, naturalmente esse pensamento vai chegar até o ente querido. De repente também, não é? A pessoa pode em casa também, conheço pessoas que elas, no decorrer do dia, elas acendem velas para os seus entes queridos, né? É um gesto de amor, né? É um gesto, é uma lembrança. De forma alguma está errada a pessoa que faz, né? Que acende uma vela para o seu ente querido. Nós que estudamos a doutrina, né? Nós percebemos, e de acordo com os ensinamentos, que uma prece de coração, imbuída de amor, de fé, de esperança, ela tem um alcance muito grande. E isso não quer dizer que aquela pessoa que
acende uma vela para o seu ente querido, na intenção de iluminar esse seu ente querido, ela está errada. De forma alguma, nós que estudamos a doutrina, que fazemos parte do Espiritismo, percebemos que não há necessidade desse efeito material, ou seja, não há essa necessidade. Mas, de antemão, já estamos falando aqui que quem utiliza, desse método não está errado de forma alguma. Mas nós que estudamos a doutrina, nós percebemos que uma prece de coração, feita com muito amor, ela tem um alcance muito grande. Uma coisa interessante também que os Espíritos nos ensinam: não precisa ser apenas no dia 2, mas durante o decorrer do ano, nós podemos também fazer as nossas preces diárias pelos nossos irmãos que já retornaram ao mundo espiritual. Então não tenham que esperar chegar o dia 2 de novembro, que é o dia que comemora-se, o dia de finados, dos mortos, para poder fazer uma oração, fazer uma prece ou uma reza. Eu posso, em qualquer dia da semana, ou todos os dias, vai depender, eu posso fazer uma oração. Eu posso desejar coisas boas para o meu ente querido. É só uma questão de parar um instante, elevar o pensamento ao alto e direcionar pensamentos de amor, pensamentos de gratidão, pensamentos de luz. E esse ente querido, ele recebe tudo isso. Também devemos ter o cuidado de, quando nos referirmos a uma pessoa que já partiu para a espiritualidade, não fazermos certos comentários, porque isso pode causar um desconforto a esse irmão que já se encontra na espiritualidade. É importante até que, quando estivermos num velório, ou acompanhando um funeral, que tenhamos sentimento de respeito, evitando assim certos comentários, certas conversações. O ideal é, quando chegarmos num ambiente assim, onde vela-se o corpo de algum ente querido, daquela pessoa ou nossa, que tenhamos uma atitude de respeito, estarmos em prece, Porque veja só que coisa interessante. Quando o senhor Allan Kardec, ele pergunta aqui na questão 327, quando ele pergunta assim: o espírito assiste ao seu enterro? E a resposta é a seguinte: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Então, por essa razão, que o espírito pode estar assistindo ao seu enterro, é que devemos ter um cuidado, meus irmãos, meus amigos, minhas irmãs. Devemos ter esse cuidado de não estar comentando com conversações que não têm sentido, naquele ambiente. Mas, ao contrário, estarmos em prece, em boa vibração, pedindo a Jesus para que aquele ser que o corpo está ali possa ser acolhido pelos benfeitores da vida maior. E aí é um ato de amor, um ato de caridade, porque, como percebemos, a morte não é o fim. É uma mudança, nós vamos deixar de estar aqui nesse momento, ou seja, nesse plano físico, e aí vamos ingressar no mundo espiritual. E vamos continuar a nossa jornada, porque a morte não interrompe a vida, segue-se, continua. Quantas pessoas não relatam que seus entes queridos, quando estão doentes, começam a relatar
a presença de parentes que já antecederam ao túmulo. E eles começam a relatar: olha, quem está aqui é fulano, quem esteve aqui é Beltrano, Cicrano, né? E para a maioria das pessoas, elas acham que aquele doente que está ali, na cama do hospital, ou até mesmo no ambiente doméstico, ela começa a achar que ele está tendo alucinação, quando na realidade está tendo a visita dos seus entes queridos que já se encontram na espiritualidade. E isto é uma prova de que a morte não acaba com a vida, né? Que nós vamos continuar, porque nós somos espíritos eternos, né? Somos almas imortais. Então, o que vai ficar aqui é o nosso corpo físico, mas a gente segue, né, a nossa estrada de aprendizado, de crescimento na eternidade, não é? Então, não, não morre aqueles que nós amamos, né? Tem pessoas que no dia de hoje choram muito, entram até em desespero. É natural esse comportamento, essa postura, não é? Porque, de certa forma, com a ideia que nós temos, né? Que nós tínhamos de que a morte aniquila a vida, não é? Então, muitos ainda podem achar que morreu, acabou, não é? Até nos dias atuais nós vamos encontrar pessoas que têm esse pensamento ainda de que a morte, que seu ente querido acabou, né? Que é o fim dele, quando na realidade não é assim que ocorre. Então tem pessoas que choram muito de saudade, é natural. A gente só não deve chorar por desespero. Mas se sentir saudade de um ente querido, não é? O ideal é fazer uma prece, emitir um pensamento positivo, um pensamento otimista, uma vibração de carinho e amor, porque esse ente querido vai receber. Mas quando a gente chora por desespero, por revolta, a tendência é desequilibrar esse espírito que já se encontra na espiritualidade e não sabemos como é o estado dele. Então é importante as boas vibrações, os bons pensamentos, né? As lembranças boas, as lembranças felizes, né? Agradecer a Deus a oportunidade de ter convivido com esse ser especial, esse ser maravilhoso. Até mesmo porque nós não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos a hora e de que forma iremos partir. Daí a importância de aprendermos a ter uma convivência saudável, uma convivência tranquila com todos aqueles que nos rodeiam, os nossos familiares, os nossos amigos, porque como nós estamos no mundo de expiações e provas, nós podemos retornar à pátria espiritual a qualquer momento, ou ao grande lá, como costumo dizer, porque nós viemos de lá e para lá vamos retornar um dia. Não sabemos a hora, não sabemos o momento, mas um dia partiremos. E é importante termos uma vida de paz, de harmonia, de equilíbrio, para pelo menos deixar nos corações a saudade, a boa saudade, não é? E não vivermos de tal forma, perturbando um, perturbando o outro, causando infelicidade, não é? Para quando partirmos alguém não dizer, sentir-se aliviado, não é? Seria extremamente triste, extremamente desagradável. Então, nós, finalizamos a nossa pequena tarefa, informando de que nossos entes queridos, seu ente querido, ele não findou-se, ele não é
não houve o fim dele. Ele continua numa das regiões do infinito. A morte não interrompe a vida. Aqueles que nós amamos devem continuar vivos na memória e no coração. Não é? Nossos agradecimentos ao lembrarmos do ente querido, nossas mais puras vibrações de amor, de paz, contribuindo assim para que ele possa ter um bom aprendizado no mundo espiritual, para que ele possa ter um despertar feliz e, de certa forma, contribuir. Então, que Jesus nos abençoe, nos proteja, e todos aqueles que partiram no dia de hoje, todos aqueles que já se encontram na espiritualidade, na casa do Pai, possam receber as nossas vibrações de amor, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso sentimento de gratidão. Então que possamos orar, não é, na certeza, porque a oração é uma ponte que liga a terra e o céu. Nas horas de aflições, nas horas de dor ou nas horas de desespero, que possamos elevar o pensamento ao alto e orar, não é? Agradecer ou pedir alguma coisa, ou até mesmo para louvar, mas que oremos sempre e que mantenhamos o nosso coração em paz. E ao lembrarmos dos nossos entes queridos, ou sonharmos com eles, é uma prova de que eles estão ligados a nós. Eles não se perderam. E um dia nós vamos nos reencontrar novamente, vamos estar juntos, né, numa felicidade. Então, que Deus, que Jesus nos abençoe e que possamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Elevemos assim o nosso pensamento ao alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Muita paz e muita luz. Nossos entes queridos continuam na casa do Pai. Não se perderam, pode ter certeza. E um dia a gente se encontra novamente. Muita paz e muita luz. Que assim seja.